Boa noite, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo aí, mais uma live de atualização de mercado. Vou passar o meu viés para o mercado de ações, aí o S&P 500, o Bitcoin, né, das criptomoedas, que é o que vai destinar o mercado para qual lado vai, né? E depois vou passar uma atualização de algumas moedas que eu estou de olho, nesta possível correção que vamos ter no mercado. E para a gente estar podendo se posicionar aí tanto no futuros quanto no mercado à vista, né? Spot. Como eu mencionei aí no final de sexta-feira, a gente acabou de encerrar o primeiro trimestre do ano. Acredito aí que esse segundo trimestre vai ser um trimestre aí de correção, por mais que muitos aí estão otimistas pelo halving, né? Mas eu acredito que eu sigo o que o gráfico me mostra, né? Pouco importa a notícia. Geralmente o pessoal precifica a notícia, compra no boato e vende no fato, né? Imagina o Bitcoin aí, saiu lá dos 16 mil dólares, 15 mil dólares aí, já está em 70 mil dólares em topo. Estamos aí, eu acho que 20 dias para o halving. Então, a gente tem que ficar meio que ligeiro, né? Não podemos ir junto muito com a manada, né? A manada, ela começa a botar muita coisa na nossa mente e a gente acaba ficando otimista, né? Apesar que todo mundo começa a falar, daí tu fica com aquele medo de ficar de fora e isso pode te impulsionar a fazer algo de errado, né? E então a gente vai dar uma olhada aí nos mercados e eu vou estar passando a minha visão. Cada um é responsável pelo seu patrimônio, né? Sua gestão de risco. Aqui apenas é uma análise a qual eu estudei preço e volume e para mim não existe nenhum indicador melhor do que o volume, né? Você pode usar média, pode usar RSI, tudo, mas o volume no mercado ele nos indica se aquilo dali está sendo verdadeiro ou falso, né? Alguém está mentindo, né? Se o mercado estiver subindo e não tiver volume, alguém está mentindo, né? Então, mas seria isso aí. Eu vou começar pelo S&P 500, porque o S&P 500 é o mercado de ações, né? E a gente sabe que lá dentro está listado as 500 maiores bolsas, né? Entre elas Apple, Meta, Tesla. Então, a gente sabe que se esse mercado do S&P 500 inverter o fluxo, que agora ainda continua altista, né? A gente não perdeu nenhum fundo válido no gráfico diário, muito menos no semanal, né? A gente sempre vai começar a inverter tendência em tempos gráficos menores. Então, para validar uma estrutura de reversão no mercado americano, a gente precisaria perder pelo menos um fundo válido no gráfico diário. Eu acredito que estamos próximos de ter essa correção, de perder esse fundo válido, a qual vai vir essa correção no mercado, né? E aí vai juntar muitas outras coisas aí, vão começar a soltar muita notícia, e o mercado já precificou toda essa alta, né? Então, vou começar aqui ó, pelo S&P 500. Minha tela aí tá ok para vocês, o áudio. Confirma para mim, fazendo favor. Tudo em ordem, tudo em ordem. Boa noite, Carlos. Certinho. Confere. Valeu, obrigado. Então, vamos começar aqui ó, pelo gráfico do S&P 500, né? Como eu sempre venho falando nas últimas lives para vocês, eu sempre marco a máxima e a mínima do mês que eu estou operando e a máxima e a mínima da semana, né? Que são os dois gráficos aí mais relevantes para mim. Aí depois eu pulo para o intraday e vou procurar operações no futuros ali dentro. Mas agora, quando a gente começa a olhar para o longo prazo, talvez aí médio prazo, 6 meses, a gente é obrigado a marcar esses pontos de interesse, principalmente daí o mensal, né? O mensal ele tem um ponto de liquidez muito forte para a gente. Então, vocês notam aqui que eu tenho aqui o PML, né, que é a mínima do mês passado. Quando eu boto aqui ó, no mensal, vocês vão conseguir ver que é a mínima desse candle do mês passado, né? Então, eu começo a diminuir o tempo gráfico, porque ele é um quebra-cabeça, e a gente começa a notar aqui que essas impulsões, elas começam a ficar mais curtas, né? Deixa eu só pegar o meu ponto fixo aqui. Ó, a gente começa a notar que ele começa a vir embaluando, né? Ó, ele começa a baluar, a execução começa a ficar mais curta. Aqui em cima a gente já começa a notar que começa a ter umas agressões na venda, né?
são absorvidos, continua subindo, sim, porque a gente acabou de romper um topo histórico lá atrás, então aqui tinha muito stop, tem muita gente querendo acertar topo, então isso vai acionando o mercado para cima, vai impulsionando o mercado para cima, né? Só que agora a gente nota também nesta região que o mercado ele começa a fazer execuções muito mais curtas, ó, muito mais curta, né? Então, e aqui semana passada teve os dados econômicos lá, tudo sim, do seguro-desemprego, talvez uma futura taxa de juros aí que eles vão diminuir. Pode acontecer? Pode, mas, cara, a gente analisa preço e volume, né? Então, agora, quando eu boto o volume na minha tela, cara, esse volume ele começa a me mostrar o quê? Começa a me mostrar que não tem mais interesse no ativo, né? A gente já começa a ver aqui teve, tá, essa vela aqui, ó, vou até pegar o ponto fixo aqui, ó, com seta. Vocês vão ver que essa vela, cara, olha o tamanho desse volume para essa vela, né? Uma vela de indecisão aqui, ó. Essa vela aqui. Cara, isso aqui é uma manipulação, né? Uma manipulação. Os compradores foram absorvidos já aqui no topo, né? Tá começando a ter uma absorção dos compradores. Os vendedores estão absorvendo os compradores, né? E a gente vê que após esse candle, a gente continua assim subindo no mercado. Deixa eu dar um... A gente continua subindo, só que agora olha o volume. O volume começa a cair drasticamente, né? E o volume é o que nos entrega toda a ação do preço, né? Olha os waves aqui, as ondas, né? Agora você já começa a notar aqui também, ó, no S&P 500, essa onda impulsiva aqui, ó, começando a aparecer, né, a oferta no mercado. Então a gente tem que começar a ficar ligado nisso aí. Ontem teve a abertura do gráfico mensal e semanal. A gente vê aqui, ó, que a gente teve o rompimento, a captura desse último topo. A gente teve a captura da semana passada, que era esse candle aqui, ó. E a gente teve a captura do mês passado. Então, daqui mesmo, o S&P 500 pode começar a vir ter uma correção. Principalmente se a gente perder este fundo aqui, ó. Se a gente perder esse fundo dessa semana, isso vai ficar muito mais nítido para mim que vai vir uma correção no mercado. Aí o que a gente pode acontecer aí no decorrer da semana? Isso vai levar talvez um mês, 2 meses de correção, talvez até metade do ano, mais um trimestre, como eu venho falando. Então, o que pode acontecer? Se a gente perder ou essa semana, ou semana que vem, esse fundo, mas temos que ter um fechamento abaixo, isso vai nos mostrar que a gente teve uma troca de característica. O flow, ele inverteu do mercado americano, né? E o flow do mercado americano invertendo, cara, assim, ó, vamos botar 90% que vai puxar o mercado cripto para baixo também, né? Então, a gente invertendo isso aqui, depois a gente vai poder ter mais uma correção aqui, né? Porque a gente nunca carrega. Quando a gente vir nessa região aqui novamente, aí a gente vai começar a ter uma correção aí, podendo capturar até esse último fundo do mês passado, né? E depois aí a gente vê o que pode acontecer, se vai ter mais um retrocesso, talvez para cá, para dar mais uma pernada de baixa, concluindo o ABC aí e vindo retestar o topo histórico que foi rompido, né? Quando a gente bota aqui, ó, no topo histórico, a gente tem esse topo aqui que ele não foi testado ainda, ó, né? Que era o topo histórico lá de 2021, tá? Então a gente poderia ter mais um trimestre aí de correção, 3 meses aí de correção, vindo fazer um reteste nessa região, né? Para depois sim começar a impulsionar novamente. Aí isso seria mais futuro. Eu vou estar atualizando vocês. Mas o meu viés aí, eu acredito sim que esse trimestre agora que nós vamos ter vai ser abril, maio, junho. Junho, julho, por ali mais ou menos. Até julho aí nós vamos ter um mercado em correção, né? A gente começa a subir numa linha de tendência muito íngreme aqui, né? A gente já começa a ver essa linha de tendência íngreme aqui. Isso aqui é liquidez, né? Não adianta. Isso aqui é uma liquidez no mercado. Então, ele perdendo esse fundo, para mim vai ser assim, ó, fatal e conclusivo para minha análise, que ele venha buscar pelo menos esses fundos aqui e talvez um reteste lá do topo histórico, tá? E a gente tem junto com isso, quando ele chegar perto dessa região do topo histórico,
a gente também tem a nossa VWAP, né, que eu sempre trago para vocês, a nossa VWAP ancorada desde o último fundo, que é um preço ponderado por volume de toda essa pernada. Então, o médio de toda essa pernada de alta dos players estão aonde? Está aqui nessa VWAP. Hoje ela se encontra aqui nessa região, mas até o preço chegar aqui, pode concluir junto com o quê? Com o nosso topo histórico e vai vir no médio dos players. Eu acredito que as grandes instituições não estão mais interessadas em comprar aqui. Elas querem pelo menos um reteste nessa região para poder recomprar melhor, né? Vamos pensar como eles. Eu não compraria o S&P aqui para vender aqui. Eu esperaria uma possível correção, né? Capturando esse topo, fazendo reteste lá de topo histórico de 2021, para estar me posicionando, né? O meu risco retorno é muito favorável. Então, é isso que eu aguardei para o S&P 500. A gente vai ter essa correção aí, tá? É o que eu acredito e, por enquanto, é isso que eu sigo nele. Em questão do volume, já mostrei para vocês, né? O volume caiu drasticamente aqui, ó. A gente já começa a ver o volume cair forte. Então, é isso aí. Para o intraday, o que eu acredito aí para quem opera o mercado futuros do S&P 500 para o dia de amanhã? A gente tem duas possibilidades, que é a primeira que eu passei hoje, né, para vocês aí, quando o S&P estava aqui a meio-dia, que ele ia vir nessa região, porque aqui é uma região de volume, né? Se a gente puxar um perfil de volume aqui, nesta região, é uma parada de preço para o S&P, né? Foi onde ele deu esse spike aqui para cima. Então, é de fato que ele vai negociar aqui nessa região. Amanhã, provavelmente, eu acredito que a gente vai ter um mercado lateral no S&P 500, tá? Assim como a gente teve um mercado lateral neste dia, a qual eu desenhei aqui para vocês, foi na quinta-feira passada, né? Porque o S&P ele tem costume de, se tiver um dia direcional, o outro ele tende a ser lateralizado. E hoje a gente teve um dia muito lateral, né? Pode acontecer de amanhã, no pregão de amanhã, ele voltar com tudo aqui para cima? Pode. No mercado de tudo pode acontecer. Se ele voltar amanhã aqui em cima, eu, Carlos, vou estar procurando por venda nessa região. Na região de 53,10, 53,16, é uma região, né? É uma faixa de negociação. A gente tem um order block aqui, uma grande ineficiência do preço após perder essa região, né? A gente vê que eles bateram forte para baixo. E a gente tem o quê? Também temos pontos de negociações anteriores, né? Que é o que eu sempre bato na tecla aí para alguém que acompanha as lives. Então, aqui, provavelmente, o preço tende a sentir. Mas eu acredito que amanhã a gente vai ter esse mercado lateral, tá? Acredito que amanhã nós vamos trabalhar dentro desse range, pode até vir aqui, fazer algo assim, tá? Amanhã é terça, daí na quarta-feira a gente busca essa região para estar finalizando a nossa semana em baixa, né? Que é o que eu sempre falo para vocês, a máxima ou a mínima da semana é geralmente entre terça e quarta-feira. Então, eu acredito aí nessa possibilidade aí amanhã de trade, para mim, é aqui nessa região. Compras, cara, compra para mim só abaixo desse fundo, né? Só abaixo desse fundo, porque visto que a gente tem liquidez aqui, se montar uma estrutura bacana amanhã aqui nessa região, ó, se amanhã a gente montar uma estruturinha aqui, vamos botar que chega lá às 11 horas da manhã, meio-dia, horário de pregão de Nova York, a gente vem fazer uma captura aqui, deixando uma absorção, a gente pode montar uma posição de long aqui, tentando ir buscar esta região de ineficiência, né? Então, são essas duas possibilidades. A primeira, de ele vir aqui embaixo, fazer esse movimento, e a segunda, venda aqui em cima. Aqui dentro desse range, para mim, não tem negociação, tá? Visto que a gente caiu muito, então não tem onde tu posicionar stop. Tu vender aqui, tu vai ficar no meio da briga. Eu não indico, né? Portanto, que vocês vejam que eu sempre tento pegar onde o player vai sair do movimento, né? Que nem aquele dia a gente pegou a posição aqui e explodiu. Hoje eu peguei a posição aqui e explodiu. Então, eu tento pegar os melhores movimentos. Eu não quero ficar negociando aqui, ó, dentro dessa região. Eu não quero ficar preso dentro do trade, né? E é isso que eu quero para vocês também. Eu quero que vocês entrem numa posição e ganhem dinheiro rápido, né? Então, o S&P, a minha visão é isso aí. Pregão de amanhã. E no médio a longo prazo, essa correção. Bitcoin, a gente viu aí uma queda hoje, né?
só pelo fato do S&P já ter caído hoje, vocês já viram que o Bitcoin caiu também, né? E vai, querendo ou não, vai puxar o Bitcoin para baixo. Agora, o que eu acredito aí para o Bitcoin? Nos próximos dias, talvez, amanhã é terça, até quarta, quinta-feira, aí, a gente provavelmente vai renovar esse topo, tá? Provavelmente a gente vai fazer um recuo aqui, ó, nessa região, tá? Fechar essa ineficiência aqui que deixamos a curto prazo e vamos renovar esse topo, fazendo a captura de toda essa liquidez que temos aqui, tá? Fazendo esse teste, venda, buscando essa região e depois regiões mais abaixo, que são regiões que temos aqui nos... Deixa eu aumentar o tempo gráfico. Ó, a gente tem duas regiões aqui para o BTC. A primeira que eu acredito que daqui ele não vai explodir, tá? Carlos, eu não acredito que ele vai explodir daqui para 100 mil, tá? Eu acredito mais numa possível captura só desse topo e voltando e testando e para baixo, tá? Como a gente também tem a possibilidade de, como está muito próximo a esse topo, a gente sim vir capturar a máxima do mês passado, que é a mesma coisa que o S&P fez, tá? Daqui a gente vem, faz mais um testezinho aqui, faz a ruptura desse último topo, que é do mês passado, e sendo assim a gente tem o mesmo teste, igual ao mercado americano, puxando para baixo aí o Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin volte nessa região aqui, ó, dos 49, 50 mil dólares, tá? Capturando toda essa liquidez aqui que tem abaixo aqui. A gente deixou bastante ponto de interesse aqui, então a hora que o preço retornar aqui, com certeza vai ter uma grande agressão de compra, né? Mudando uma troca de característica aqui pra gente, a gente pode estar montando posições aí, daí visando longo prazo, lá 100 mil, né? Quem acredita aí. A gente tem bastante liquidez aí, e aqui a gente vê que estamos em final de ciclo, né? Aqui a gente já começa a ver também, ó, a discrepância entre preço e volume, né? O volume aqui já começa a cair drasticamente, tanto no volume em si, quanto no ex-wave, né? Fica tudo muito nítido para a gente. A gente vê que o interesse está em topo, né? Quem é que vai comprar topo? Só sardinhada, só quem está aí. O halve está chegando, o halve está chegando, o halve está chegando, o halve está chegando. Vai explodir, eu vou ficar de fora. Cara, pode explodir? Pode, cara. O mercado tudo pode. Mas eu, caso eu não compro. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar Bitcoin aqui. Se eu não comprei lá embaixo, eu não vou comprar aqui. Entendeu? Então, eu acredito aí, sinceramente, nessa possível distribuição aí, né? A qual a gente teve um PS, Clímax, AR, ST. Pode considerar aqui um ST da fase B ou um MSOW, se a gente considerar uma estrutura em diagonal, né? Ó, pegar os fechamentos, pegar um fechamento, fechamento, fechamento. Eu estou fazendo estrutura lateral para vocês, porque a maioria é mais acostumado com esse tipo de estrutura, né? Mas eu, Carlos, já peguei essa estrutura aqui, e para mim essa estrutura do Bitcoin é essa estrutura aqui, ó, tá? A qual é uma estrutura em canal de alta, meio inclinado, né? Então a gente já começa a perder força. Então a gente pode vir sim, tanto capturar essa máxima, fazer um teste aqui e daqui para baixo. Essa mesma estrutura aconteceu há um tempo atrás aqui, ó. Deixa eu ver onde é que foi. Aqui, ó. Depois eu até mandei lá para vocês lá no grupo. É a mesma estrutura. Foi em canal de alta. Então a gente pode marcar esse topo e esse fundo também em diagonal, né? A gente vem, cai forte e depois volta em V, que é o que eu acredito ali no Bitcoin, tá? Daí a gente chegando naquela região lá dos 50k. No intraday, vamos pegar aqui. Ó, no intraday aqui, ó, vamos botar 15 minutos. Ó, a gente acaba de criar uma liquidez aqui, né? Um topo duplo. Claro que a gente chegou num ponto de oferta também, né? Talvez se eu puxar uma POC do fundo, do topo ao fundo, a POC provável vai estar nessa região. Ó, tá um pouco mais abaixo aqui, ó.
mas a gente tem a nossa VAL aqui em cima, tem um nó de volume, né? Então, é uma região aí de negociação. O preço sempre vai parar nesses pontos, né? Porque é muito mais fácil tu entrar vendido aqui, o teu stop aqui atrás, né? E tentar carregar essa posição até na mínima ou até nessa região, do que tu comprar aqui e deixar o teu stop aqui. Então, muitos traders acabam fazendo essa posição. É onde começa a entrar um pouco de oferta no mercado, né? Então, a gente está criando essa liquidez aí. Para mim, é uma indução interna. Tá? Isso aqui, para mim, é uma indução interna. Fico de olho aí nessa captura de topo, tá? Eu talvez arriscaria uma compra visando essa captura de topo aqui nessa região, ó. Tá? Na região dos 68,750, com um stop logo abaixo. Aguardaria o preço chegar pelo menos nessa região. Tentar levar ali na ruptura desse topo, né? Visto para nós capturar a máxima do mês passado, então a gente tem bastante contexto aí. Aqui tem uma região de negociação, não preciso nem botar a POC aqui, né? Que a POC vai dar bem no meio aqui, ó. Se eu pegar só esse rangezinho aqui, a POC vai dar aqui, ó. Então, a gente tem negociação aqui nessa região. Só que, para comprar aqui, eu aguardaria no 1 minuto fazer esse modelo aqui, ó. A gente já começa a vir montar um canal aqui de alta, né? Uma linha de tendência. Ó. Estamos prestes a perder ela. Perdeu ela aqui e vem forte para baixo, né? Eu aguardaria pelo menos uma microestrutura assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu aguardaria algo assim nessa região. O preço chegou aqui, nessa região, ó, fez um fundo, tá? Fez um fundo. Vou marcar aqui para vocês. Ó. Fez um fundo. Você vai marcar ele próximo à região. Você não vai deixar a ordem apregoada, vai esperar ele chegar, criar uma indução perto da região. Ele criou a indução, teve uma parada antes de tocar no bloco. Você vai esperar a ruptura desse fundo. O mais bonito ainda seria aqui, com uma vela com volume. Quando chegar bem aqui, ó, nessa região, com volume alto, tá? E quando ele chegar nessa ruptura aqui, ó, com volume menor, tá? E logo essa próxima vela aqui, ó, ela já mostrar um interesse comprador. Opa. Ó. Mostrar um interesse comprador. Você monta daí a sua posição aqui, com o seu stop na mínima. Fica muito mais curto o seu stop, tá? Porque aqui é um ponto crítico. Porque assim, ó, se ele chega nessa região aqui, não cria essa indução, daqui ele pode chegar, criar uma indução aqui, e você não usar o stop, ele pode parar direto para baixo aí, tá? Achando que nós, com a nossa análise, achando que ele vai lá para cima, e daqui pode ser apenas um LPSY e ele ir para baixo. Então, por isso, fica de olho no volume nessa região, né? Se ele continuar vindo renovar fundo aqui com volume inferior a esses, sem dó, pode comprar para tentar levar lá em cima. Dá um belo de um trade. Matic ainda continua aguardando nessa região. Ó, hoje ainda a gente criou mais indução aí nos fundos, né? Ó, aqui, ó, deixa eu tirar até essa linha azul aqui, vai ficar melhor para você estar visualizando. Ó, vou pegar esse fundo aqui e jogo para frente. Então a gente vê que a gente tem um ponto de suporte muito nítido, né? Aqui, ó, aqui, e hoje chegamos muito próximo, então eu vou considerar ele também. Então, cara, isso aqui tá a cara da manipulação, né? Isso aqui tá a cara só de pegar, abrir o dia de hoje, dar um pullbackzinho aqui e varar para baixo, né? Então, eu tô de olho nessa região aqui, ó, dos 0,85 centavos. Eu vou estar aguardando aí, porque o preço vai ter que cair mais uns 10, 15%, eu acho. Ó,
12%, tá? E aí, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem essa POC, né, de toda essa acumulação aqui, né? Que aqui foi uma acumulação. Eu vou até apagar esse perfil de range fixo para vocês e vou marcar aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, pode ser o backup, essa pernada de baixa pode ser o backup dessa reacumulação, tá? Visto que a gente tem backup de acumulação e de reacumulação. Então, eu acredito fielmente aí que a gente vai visitar essa região aí. Perdeu esse fundo, já começa a ficar ligeiro, né? Ó. Já perdeu o fundo de 0,90,50, começa a ficar ligeiro aí que, cara, nós estamos falando de uma posiçãozinha aí, que tu pega daqui pro topo é 50%, né? E é rápido. Posições rápidas, assim, que pode durar, às vezes, uma semana, ela já sobe tudo, entendeu? Então, 50% aí é bastante coisa, né? Então, Matic aí, fiquem de olho nessa região. Tá? Fio. Vamos ver a Fio. A Fio, ela foi lá naquele ponto de interesse que eu demarquei para vocês, né? Desde a última live, eu demarquei para vocês aqui essa região de 7 e pouco. Veio na nossa região. Agora, o que eu acredito? Pro ativo aí. Se o Bitcoin vir para baixo, vai vir também. Tá? Visto que agora a gente também mudou o flow no 4 horas. Então, a gente alinhou o flow com o semanal, né? com o diário. A gente quebrou o último fundo válido. Agora você pode esperar um retrocesso. Ó, a gente tem liquidez acima desse topo. Ó, a gente tem liquidez acima desse topo. A gente tem topos anteriores aqui atrás, ó. Topo aqui atrás. Ó, estamos fazendo teste por baixo. Muita gente vai começar a entrar vendido aqui, tá? Isso acelera para o preço ir para cima, né? Então, eu aguardaria aí, se querer comprar, espera pelo menos um teste aqui nessa região, né? Aqui onde está não compra, porque aqui o teu stop fica muito mais barato, para tentar levar até aqui em cima. Chegando aqui em cima, você vende para a gente seguir a análise lá do diário, que eu acredito que a gente vai ter mais uma pernada de baixa aí na Fio, tá? A gente vai vir visitar essa região aqui, ó. A gente tem essa faixa de negociação aqui para ser negociado, ó, nos 7 dólares. Número psicológico, número redondo, né? E também temos que ficar ligado aí que se o mercado vir para baixo, essas altcoins elas caem com força, né? Num dia aí elas podem cair 30% e 30% aí pode jogar aqui para baixo aqui, capturando esse fundo também. Vamos ver quanto que dá 30% de queda daqui. Ó, 30% exatamente, abaixo desse fundo, tá? Então, é bom ficar ligado aí nas altcoins. A gente tem um ponto de interesse nela aqui nessa região, ó, dos 5,80, 5,90, 6 dólares aí, tá? O que a gente tem aqui para trás? Vamos ver. Vamos puxar um perfil de volume aqui nessa região. É provável que a POC vai estar mais embaixo. Ó, eu achei que a POC ia estar mais aqui embaixo. Mas então aqui a gente tem um nó de volume, ó, desde aqui dessa região, ó. Isso aqui é uma região de negociação de preço, né? Então, como flui aí com a nossa análise de poder fazer um ABC aqui, ó, um A, tudo isso aqui foi uma onda B, e a gente vem fazer uma onda C aqui nesse ponto, tá? Visto que a gente, que nem eu falei desde o início, mais um trimestre aí de correção, para depois, de fato, a gente começar a explodir, tá? Então, eu acredito aí que esse mês aí podemos ter esse mês de correção. A gente provavelmente tem nível de FIBO aqui também, ó, de conclusão de onda C, ó, 127%, que geralmente é o que as ondas C visitam, a não ser quando é um mercado em baixa, aí sim elas começam a se estender muito mais, aí teria aqui 1,618 em 5 dólares. Agora sim eu não acredito ainda, tá? Vamos ser muito mais realistas. Eu acredito aqui, ó, no ponto de 127%, sim, eu acredito, porque daí tem a captura dessa mínima aqui, e essa mínima aqui, deixa eu até marcar ela, para mim ver essa mínima de onde é que ela é. Se ela é de um gráfico diário ou semanal.
É uma mínima semanal. É uma mínima semanal, tá? Então a gente pode ter sim aí essa captura aqui, vindo fazer um backup de tudo, essa acumulação aqui, ó. Visto que a gente acabou de fazer o primeiro crack aqui, né? Primeira quebra de estrutura. Então a gente pode vir ter uma correção aqui sim. Se a gente puxar uma VWAP, conflui a nossa análise também, né? Ó. Olha onde é que está vindo a VWAP. Vou botar um pouquinho mais grosso aqui para vocês. Só para vocês visualizarem. Depois eu deixo ela original. Então, está desde o fundo, né? A gente vê que é um preço ponderado por volume, como eu já deixei claro para vocês. Então, a gente sempre tende a ter um equilíbrio, né, entre a oferta e a demanda, e a gente precisa desse... O player ele quer comprar barato e quer vender caro. Então, se está muito distante dessa VWAP, ele tende a realizar um lucro para melhorar o MED dele, né? Imagina, você comprou, vamos botar aqui, 100 mil ações aí, não é ações, né? Mas vamos botar 100 mil ações de fio, e ela valorizou do fundo aqui 300%, você fez 3 vezes já o seu capital. Então, você pode realizar aí 150% e recomprar e aumentar a sua mão aqui, né? Você tinha 10 mil, agora você pode vir para cá e ter 15, 18 mil ações, entendeu? Fica muito mais melhor, né? Proativo, então, acredita aí nesse link com a BOAP, backup da estrutura com o ICOF, né? Link, a gente aparentemente está no mesmo diagrama aí de distribuição igual ao BTC, né? Porém, ela está mais forte que o BTC. Eu acredito aí que a gente vem visitar regiões aqui dos 15 dólares, tá? Essa região a qual a gente teve esse range de negociação. A gente pode puxar um perfil de volume que geralmente vem visitar essa região. Então, a gente tem a POC 14,80. Como é uma região, então eu vou botar 15 dólares, tá? Podendo capturar apenas esse fundo aqui, ó, que é um ponto de liquidez bem próximo do nosso ponto de interesse. Então, a gente tem esse ponto aqui, ó, para possível entrada em link. Para quem quer entrar vendido, eu provavelmente irei entrar vendido nela, tá? Eu vou só aguardar, vou até botar um alerta aqui, ó, bem no topo, certinho, que a hora que eu romper eu já dou uma olhada. Eu vou aguardar o ativo fazer esse pullback aqui, vir aqui nessa região, fazer esse retrocesso, testa essa zona de oferta, e daqui a gente inicia uma correção aí até nos 14, 15, aí a gente vai acompanhando. Enquanto tiver fluxo, a gente vem buscando alvos aqui abaixo, né? Isso seria um trade aí, claro que eu vou estar monitorando e vou estar passando lá para vocês na hora, que eu não gosto de entrar com stop lá atrás, eu sempre tento refinar o máximo possível as minhas entradas. Então, aí, se for um stop de 2%, nosso alvo até aqui vai ser um trade aí 10 vezes teu risco, né? Você vai arriscar aí R$100 para lucrar 1.000. Então, seria um belo de um trade. A link seria isso aí, tá? No momento. Deixa eu até botar aqui no semanal. A link, na verdade, ela poderia vir até mais abaixo, né? Mas eu não acredito aí agora. Eu vou atualizando vocês. Mas para mim, a link ela ficou devendo um backup dessa estrutura aqui, né? A gente tem essa estrutura aqui abaixo, aqui. Então, ficaria muito bacana o ativo aí, talvez fazer esse possível movimento ali, vai negociar aqui, depois ele dava uma agulhada aqui e voltava para cima, né? Ficaria bem legal. Só que, o que a gente vai dizer? Vamos trabalhar com o que a gente tem agora no momento, né? A gente tem a mínima das semanas aqui e a do mensal. Deixa eu ver onde é que está a mínima do mensal. Ó, a mínima do mensal está em 16 dólares. É a do mês de fevereiro, da abertura do ano. Não foi em janeiro a abertura. Em fevereiro está em 15,16. A gente sim pode pegar, fazer aquele padrão de...
acho que é estrela cadente que eles falam, né? Que é uma barra assim, é uma estrela aqui e a outra engolfando aqui, tá? Só que esse engolfo aqui não vai ser um engolfo de reversão de mercado, e sim apenas de uma captura de liquidez, né? Custo adicional comprar mais barato. E também, se a gente vê aqui atrás, ó, a gente tem esses pontos a qual foram negociados. Por isso que eu sempre falo para vocês, olhem para a esquerda, né? Tem um bloco aqui, a máxima, fechamento ali, ó, né? Então aqui é uma região de negociação. Então acredita aí, pode vir fazer esse movimento e depois eu tenho que estar atualizando vocês, porque leva tempo aí. Mas eu gostaria sim de ver o ativo fazer um ABC aqui e depois poderia explodir aqui para mim. E aqui seria uma onda 3, né? A 3 dá 3 aqui. Ficaria bem bacana. Apesar que eu estou comprado em link, né? Eu comprei aqui embaixo, aqui em 5,60. Passei para vocês. Então, link seria isso aí. Ó, e quando a gente tem uma correção no mercado, às vezes é 3 semanas aí, engolfa todas elas, né? Isso aqui pode ser só um backup, é só assustando o mercado, entendeu? Em 3 semanas aí a gente pode cair rápido e acumula rapidinho. Então eu nunca duvide do mercado, cara. Nunca duvide do mercado. Então, em uma semana aqui, ó, o ativo caiu quantos por cento? Ó, 43%. Vamos botar aqui de onde o preço está agora no momento, ó. Ó, coincidência? 43%, buscando mínimas aqui,